rapidamente já para a próxima palestra. Márcia Montalvão já está aqui com a gente, Rafael Veloso, que brilhantemente fizeram uma apresentação no Papo Condominial sábado. Eu estive lá, eu vi pessoalmente lá no galpão, lá nas instalações físicas da RC, lá do Ricardo, né? Muito legal. Foi muito brilhante a palestra deles, lá o Daniel sempre tratando todo mundo sempre bem, né? E os convidados aqui presentes, por favor, fiquem com a gente aqui, que a gente está aqui exatamente para comemorar o seu dia, dia do síndico, né? Todos vocês estão aqui com a gente. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Márcia, e o Rafael também já está aqui. Eu só não estou vendo onde está o Rafael, né? Mas, Márcia, seja muito bem-vinda. Você que já é de casa já, primeira vez palestrando aqui para a Conase. Rafael também já é de casa. Sejam vocês dois muito bem-vindos. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui compartilhando ideias e opiniões e toda a nossa experiência com tantos síndicos aqui presentes. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer e também parabenizar a todos os síndicos, que só nós sabemos o que passamos nos condomínios e como que a gente tem que administrar para sobreviver a tudo, e sempre de bom humor, e sempre trabalhando com atitude positiva e atendendo com eficiência a todos os condôminos. Bom, também desejar uma boa live para o meu amigo Rafael Veloso, que vai debater aqui com a gente, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, coloquem no bate-papo, que a gente aos poucos vai tentando atender. É isso aí. A Márcia ela é síndica de 25 condomínios no Rio de Janeiro, professora também do curso de síndico profissional, que vai ter agora em dezembro da Primora Cursos, que está aí no nosso stand, né? Márcia, seja muito bem-vinda. Rafael, seja muito bem-vindo. Rafael, você, boa tarde. Você também que é síndico profissional, parabéns, aliás, para vocês dois, né? Antes de mais nada, colegas e síndicos também. E também é administrador de condomínio. O Rafael também é contador, né? Então, seja muito bem-vindo, Rafael. Grande Sérgio. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra participar aí do Dia do Síndico no Conase, mais uma vez junto com você aí. A sua presença lá no sábado, no Papo Condominial, foi fenomenal, porque você é um cara que energia positiva, está do nosso lado e leva a gente para frente e dá força. Foi muito bom ter você lá com a gente. E obrigado por esse convite aí. Márcia, estamos juntos, vamos debater um pouco sobre esse nosso assunto aí do dia a dia, né? E vamos em frente, parabéns para todos os síndicos. A gente percebe que essa imagem do síndico, ela não está mudando, ela já mudou, né? Realmente, hoje os síndicos, eles estão bem preparados, eles estão bem capacitados realmente para gerir e administrar o condomínio da melhor forma possível ali, realmente. E além de tratar o condomínio como uma administração profissional, tratando também a parte de pessoalidade no contato e no relacionamento com os condôminos. Márcia, deixo para você aí puxar e começar o nosso assunto. Bom, aí. Vamos lá, gente. Falar de síndico é um assunto de décadas, né? O síndico, ele tem um histórico que vem se aperfeiçoando tempo em relação à necessidade propriamente do mercado. Né? Se a gente pegar há 50 anos atrás, os condomínios não tinham a estrutura que tem hoje e, no entanto, os síndicos eram, em sua maioria, se não na sua totalidade, de moradores, né? Normalmente aquele senhor aposentado ou a senhora que era dona de casa, para administrar o que tinha para resolver dos condomínios. E os condomínios não eram amplos, com essa complexidade, né, de serviços para oferecer para os condôminos, independente de ser residencial ou comercial, não tinham toda essa infraestrutura que tem hoje. E, obviamente, isso veio crescendo de acordo, em contrapartida com a segurança, né? Que quanto maior a insegurança, maior a necessidade que tivemos de nos cercar. E, obviamente, as construtoras, vendo isso, viram oportunidade de crescimento no mercado, proporcionando a todos essa infraestrutura com as demandas que o público estava pedindo. Só que não teve, num primeiro momento, essa adaptação do ponto de vista de gestão. Continuaram os síndicos moradores, né, o senhorzinho de idade ou a dona de casa, e aí começou a ter problemas
por falta de habilidade, competência e até por falta de preparo, né, propriamente dito, para gerir essa complexidade. E as administradoras, também a elas foram imputadas muita responsabilidade que não é delas, e sim do síndico. E aí, na medida em que não gostariam de perder os clientes, elas começaram a atender, dependendo da situação e da sua estrutura, para não ter problema com o cliente. Em 2010 para cá, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, começou-se uma procura, uma demanda por síndicos profissionais, porque normalmente a gente pegava condomínio com problema financeiro, ou quando não era com problema financeiro, era com problema de estrutura, de manutenção preventiva, de manutenção estrutural de condomínio. Então eram dois problemas muito sérios, porque apesar das administradoras não serem instituição financeira, cobravam uns juros absurdos. E eu normalmente tinha que entrar em condomínio e sentar para renegociar com a administradora esses juros, começando daí, né? E em relação aos que precisavam de manutenção estrutural, era estrutural mesmo, de placa caindo de fachada, de falta de documentação obrigatória no condomínio, e que até hoje, em muitos condomínios, a gente encontra, quando a gente entra, essa falta de obrigatoriedade, do cumprimento da obrigatoriedade que o síndico e o condomínio têm com os órgãos competentes. E aí, em 2010, quando a gente entrou para esse mercado, a gente começou, eu como administrador, e o Rafael também, e tantos outros, a gente que é administrador, que já tem uma experiência profissional anterior à área de condomínios, viu no empirismo um erro grave, né? Uma situação muito arriscada, muito complicada, para que a gente fizesse a gestão de forma eficaz dentro de um condomínio. E aí, com a experiência que a gente tem, com tudo que a gente vivenciou, a gente começou a estruturar a nossa administração. E aí, quando eu digo a nossa administração, é aquela administração mesmo individual. Como você lida com a dinâmica do condomínio. E aí a gente precisa apartar, nesse momento, o que é o serviço da administradora em condomínios, que é o caso do síndico, e o que é a administradora de condomínios, né? O que um conectivo faz, né? A administração em condomínios é aquela que é a responsabilidade primária do síndico. Ele é eleito para exercer funções administrativas. Ele é o responsável, é o nosso CPF que está lá, em jogo, em xeque, e nós somos responsáveis por absolutamente tudo do condomínio, incluindo a prestação de serviços, que é parte da nossa responsabilidade, que a gente pode delegar. E a administradora de condomínios é uma dessas delegações de parte da responsabilidade do síndico. É a administradora ou escritório de contabilidade que administram a parte financeira do condomínio. E essa administração consiste primariamente em emissão de boletos de cota condominial, obviamente respeitando o que preconiza a convenção, e efetuando o pagamento das despesas ordinárias que estão previstas na previsão orçamentária com a autorização do síndico. E quando tem alguma cota extra, alguma coisa específica, isso é amplamente divulgado e acertado a dinâmica, como vai ser feito com a administradora. Então, vamos entender o síndico como macro do condomínio, né? Ele é o responsável pelo condomínio, pela gestão do condomínio e por tudo que reforça os serviços prestados dentro do condomínio. E a administradora, ela exerce parte dessa função, que é delegada pelo síndico, que está previsto no Código Civil, que é especificamente a área financeira. Obviamente, a administradora ajuda o síndico com outros serviços, como aqueles programas de saúde de funcionários, né, que a gente tem que fazer, seguro de condomínio. Muitas administradoras acabam indicando corretores para a gente renovar seguro do condomínio, que também é obrigatório pelo Código Civil. E ainda tem a questão
da convenção coletiva, que por ela fazer a folha de pagamento, acaba nos ajudando também nessa parte de administração dos funcionários, em relação ao seguro de vida, o que é convencionado, obviamente, em cada região, que no geral, normalmente são os mesmos termos. Aí tem auxílio funeral, tem seguro de vida, enfim, todas essas questões. Obviamente, também, a gente não pode ficar preso só a isso, a gente tem que se amparar, né, em todo um conhecimento jurídico que não tem jeito, a gente tem que saber, porque o jurídico a gente não tem como contestar, a gente só tem como fazer, como executar. E aí nós temos leis federais, leis estaduais, leis municipais, decretos, temos as normas regulamentadoras, que são tanto para funcionários quanto para manutenção. Tem toda uma observância numa contratação de serviço, por exemplo, de obras, para ver se a gente está dentro da norma regulamentadora, se essas empresas têm seguro. Então, a gente tem que ter esse conhecimento jurídico. Além disso, tem a parte de contratos e de compras, que nós, administradores, já estipulamos um processo para que seja feita de forma transparente, né? Justamente com 3 orçamentos, quando for serviço ter um escopo único. Mas com esse conhecimento jurídico, ainda tem o conhecimento, como eu falei inicialmente, o síndico ele é responsável pela função de desempenho da área administrativa. E o que consiste nisso, né? Além do conhecimento jurídico, para a gente poder tomar as decisões que são necessárias com o devido embasamento, o síndico ele precisa ter um conhecimento na área administrativa, na área financeira, na área operacional. E dentro dessa área operacional, dentro dessas 3 áreas, tem também, além dos conhecimentos da área da ciência da administração, que são muito fundamentais para a gente fazer uma administração completa, tem também da ciência da contabilidade, tributária e também a de manutenção de obras, né, e reformas, que a gente precisa ter conhecimento disso tudo para poder saber delegar, saber cotar, saber contratar um serviço, saber a hora que nós devemos ter o assessoramento jurídico, qual o momento de chamar um assessoramento jurídico, lidar com várias questões, não só com os condôminos, conselheiros, equipe, a parte de comunicação ela é essencial para qualquer síndico. Né? Além desse conhecimento técnico, nós temos que ter um conhecimento de comunicação, temos que estabelecer uma estratégia de comunicação, porque ela mitiga várias críticas, vários questionamentos, várias dúvidas, e essa comunicação não pode ser maçante, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser pontual e, principalmente, assertiva, né? Justamente para que você desperte no condômino ou com quem você esteja fazendo a comunicação uma credibilidade e uma segurança do que está sendo executado dentro do condomínio. Para a gente entrar num condomínio, e como é que funciona essa estrutura na prática, né? Quando a gente entra num condomínio, a primeira coisa que a gente deve fazer é entender a situação do condomínio. E como é que a gente faz isso? A gente estrutura, né? Já estruturou uma linha de processo de diagnóstico. A gente tem que entender a situação atual do condomínio onde a gente está para a gente saber o que a gente vai fazer nesse ano de gestão. O mandato pode ser de 2 anos, mas normalmente exigido por lei, você tem que prestar contas anualmente. E eu entendo que mesmo num mandato bienal, anualmente você presta contas de tudo que você fez, não só na área financeira, né? Então, partindo desse princípio, a gente tem que montar um planejamento desse primeiro ano de gestão, né? Desse ano de gestão. A gestão começa numa eleição dentro de uma assembleia, né? Normalmente é ordinária, mas pode ser extraordinária, dependendo da situação. E independente de ser síndico condômino ou não, ou sendo síndico profissional, você tem os mesmos direitos e deveres, né? E a gente que está nessa função profissionalmente, a gente que quer colocar parâmetros, indicadores, fazer uma gestão estruturada com começo, meio e fim, a gente se preocupa no início de entender a situação do condomínio e também as demandas, as dores do condomínio
para a gente tentar resolver e as demandas desse condomínio para ver se a gente consegue ofertar. E aí, diante desse diagnóstico, que envolve um pente fino em absolutamente todas as áreas do condomínio, a gente começa pela documentação obrigatória que o condomínio tem que ter arquivado, que muitas das vezes é perdido, né, de uma gestão para outra. A gente precisa ver a questão de gestão de pessoas, porque a gente tem que entender como é que funciona, se esses funcionários que estão prestando serviço estão com os horários adequados à demanda do condomínio, se eles estão na função adequada, se eles são capazes de desempenhar essas funções com primazia, ou se eles precisam de alguma capacitação complemento. Nós, síndicos, sabemos que tem um comportamento paternalista dos condôminos em relação aos funcionários, e quando a gente entra com uma gestão profissionalizada, a gente procura fazer isso de uma maneira muito humanizada, mas com uma exigência profissional para que vá mudar, porque a cultura ela não é transformada de um dia para o outro, a gente precisa implantar isso, exercitar, conscientizar para que as pessoas comecem a entender a situação e concordar com você e entrar, né, nesse projeto. E aí, ainda envolvendo os funcionários, além dessa gestão humanizada, a gente tem que passar um pente fino também em como está sendo feito pagamento de salários, se as retenções estão sendo feitas de forma adequada, estão sendo pagas depois, porque muitas das vezes o condomínio se depara com passivo trabalhista por conta de gestões anteriores ou de algum erro de retenção, de pagamento, ou mesmo de cargo, né? O funcionário exercendo a função errada com cargo diferente. Então, tem muitas dessas questões que a gente precisa observar na questão de gestão de pessoas, e aí a gente já começa nesse momento a também, nesses treinamentos, nessa capacitação dos funcionários, despertar neles um sentimento de pertencimento, né? E a gente também precisa, dentro desse diagnóstico, montar um plano de contingência para que esse funcionário, independente de ter cursos externos, né, do condomínio, para que esse funcionário entenda como funciona o condomínio e possa efetivamente atender as demandas de emergência desse condomínio. As previstas, como parou o elevador, ou deu algum problema em alguma bomba, por exemplo, que tenha manutenção em alguma empresa já contratada, que aí ele sabe que ele tem que entrar em contato com a empresa e a gente faz essa linha de processo, ou numa demanda emergencial, por exemplo, estourou um cano num apartamento, o que ele tem que fazer, né? Esses cursos externos, eles não preparam os profissionais para isso. Porque não tem como. Cada condomínio tem, além da sua cultura, sua estrutura física. E os profissionais, eles precisam entender essa estrutura física e entender também qual é o papel deles dentro do condomínio, justamente para exercê-los de forma eficaz. E além dessa parte de gestão de pessoas e também da documentação, a gente precisa fazer um levantamento, não só documental quanto físico, das manutenções, porque existem as obrigatórias, que são por lei ou por decreto ou por norma, obrigatoriamente exigidas de tempo em tempo, né? Tem umas que são mensais, outras trimestrais, semestrais, anuais ou quenais, né? Tem de 5 em 5 anos, aqui no Rio, pelo menos, a autovistoria, o certificado de aprovação, é de 5 em 5 anos. Sei que em São Paulo são 3, dependendo da localidade, tem a sua legislação própria. Mas, enfim, isso tem que ser levantado e aí tem que ter um planejamento justamente das emergências, do que está atrasado ou do que está por vencer. Isso tudo, esse levantamento todo, esse diagnóstico todo que nós fazemos no início, ele tem que ser refletido numa previsão orçamentária que seja de acordo com o que a gente pretende fazer, executar no condomínio, justamente nesse ano de gestão. E o que eu faço normalmente é quando eu assumo um condomínio, eu preparo esse diagnóstico num período de 30 a 60 dias
e eu convoco uma Assembleia Geral Extraordinária porque eu acho fundamental que todos tenham conhecimento de como eu encontrei o condomínio e quais são as minhas propostas a curto, médio e longo prazo para resolver os problemas que foram identificados. Dessa maneira, você já começa a estabelecer uma comunicação com seus condôminos, você começa a despertar neles um sentimento de pertencimento no condomínio, porque você chama os condôminos para perto de você para a solução desses problemas, e você também envolve na medida em que eles vão ser protagonistas para que você consiga executar todo esse planejamento. Com isso, na verdade, eu comecei a fazer isso porque eu não queria apagar incêndio de problemas que brotavam na minha gestão por uma gestão ineficiente anterior. Porque até vocês sabem como é que é condomínio, quando estoura um problema, até você esclarecer, você tem um desgaste muito maior. E quando você informa antes, é muito mais tranquilo de você lembrar as pessoas o que já está registrado. Então, por isso, esse diagnóstico ele é apresentado em assembleia para que ele fique registrado em ata. Não só para os presentes na assembleia, mas também para as pessoas que não estão presentes, mas que vão ter o conteúdo em ata. E dessa maneira, eu mitigo vários condôminos que sempre sentiram uma necessidade de participar, mas que não tinham esse espaço. E eu também consigo executar, com aprovação em assembleia, do planejamento feito a curto, médio e longo prazo. Então, fica tudo mais claro, né? Fica tudo mais transparente. E quando a gente exerce a gestão dentro de um condomínio, nós que somos síndicos externos, pelo menos, eu sempre senti a necessidade de envolver o conselho nessas decisões, mesmo que eles não tenham habilidade e competência para enxergar o que eu enxergo, lembrando que o síndico ele tem que administrar o condomínio como se fosse uma empresa, mesmo o condomínio não sendo uma empresa, né, ele só tem a personalidade jurídica, a gente tem que acabar com esse amadorismo e profissionalizar essa gestão, né? De forma que fique transparente, de forma ética, para que todos entendam o que está sendo feito. E a participação do conselho nessa gestão, ela é fundamental, porque ela mitiga vários conflitos dentro do condomínio, quando começa esse murmurinho, e ele também te apoia, te apoiando nas decisões, ele ratifica e te endossa em todos os problemas que aconteçam em decorrência dos problemas que possam surgir durante esse percurso de gestão. E esse conselho é o representante dos condôminos, né? Você obrigatoriamente tem que se reportar ao conselho para eles aprovarem as suas contas. Mas quando você envolve eles nas decisões, fica muito mais tranquilo e muito mais fácil você administrar o condomínio. Obviamente, a gente tem algum problema, alguma complicação com algum conselheiro que não entenda, não tem a visão que a gente tem, né? Porque não tem experiência, não tem a expertise do que a gente tem, não só de formação profissional, quanto também de experiência na prática, mas é o momento da gente ter a empatia de se colocar no lugar do outro, e eu utilizo muito a programação neurolinguística nessa questão de comunicação, porque a gente tem que entender o raciocínio do outro até para a gente conseguir resolver a questão e também saber onde se envolver em conflito e onde o momento de não se envolver, que tem conflito que não é o momento de você responder, tem que ser num outro momento que a pessoa esteja mais calma, porque senão ela não vai te ouvir. Então, tem uma série de questões e de preparo, de aperfeiçoamento constante, que eu entendo serem necessárias, além de atualização, nessa área de síndico. A nossa responsabilidade, ela é muito grande, ela não é só civil, ela também é criminal. E a gente se reporta, a gente se comunica com diversas pessoas, de diversas culturas, de diversas profissões, de diversas culturas, todos os dias, né? A gente pode estar conversando com o zelador no momento e daqui a pouco se virar para um condômino que tem, ou um conselheiro para falar alguma coisa de plano de contas ou de prestação de serviço.
Enfim, a gente tem toda uma dinâmica. E aí eu comecei a sentir uma necessidade de normatizar e utilizar os processos de gestão, as ferramentas de gestão que estão disponíveis na ciência da administração, além das ferramentas do dia a dia de análise, como análise SWOT, MapMind e tantas Smart, tantas outras que estão disponíveis para qualquer pessoa utilizar, eu comecei a sentir necessidade de implantar, além disso, processos de gestão ou segmentos de gestão que me deem um certo amparo. Normalmente, a auditoria dentro de condomínios ela é muito marginalizada, né? Quando você chama auditoria, todo mundo acha que teve roubo. Porque começou-se a auditoria em condomínios num momento em que todos estavam com problema financeiro, que normalmente era por uma má gestão, intencional ou não. E aí os condôminos sentiam a necessidade de ter essa auditoria para ver o que eles iam fazer com esse ex-síndico pela responsabilidade. E a auditoria ficou marginalizada. Para o síndico profissional, ela é muito importante, porque, na verdade, gente, ela é uma chancela da tua gestão, ela é uma chancela externa, que você não tem convivência, que não depende de você, ela é autônoma de dizer se você está fazendo uma boa ou uma má gestão. E esse relatório conclusivo, ele é apresentado para o síndico e para os conselhos, que são os representantes dos condôminos. Então, eu acho muito relevante que todos os síndicos, se possível, incluam nas suas previsões orçamentárias essa auditoria preventiva, que é aquela feita mês a mês, que você pode negociar por um custo razoável e que te endosse em termos de gestão. Tem algumas auditorias, inclusive, que tem uma consultoria embutida nessa auditoria que vai te ajudando a fazer, a não cometer os mesmos erros, né? Ela identifica e corrige esses erros e te diz como que tem que ser feito. Então, é uma maneira de você aprender. Falando do ponto de vista de administração na prática, tem alguns cursos, né, no mercado que as pessoas fazem, e tem às vezes cursos de 2 dias que, no meu entendimento, não são suficientes para você ter um aporte de conhecimento suficiente para fazer uma gestão, e tem outros cursos de semanas ou de meses que, dependendo do contexto, você consegue resolver parte ou total do problema de administração, ou até mesmo revisar o conhecimento que você tem e a prática que é feita dentro dos condomínios. Inclusive, eu dei aula no mês passado, salvo engano, estou vendo que tem aluno meu, inclusive, aqui. E a gente deu aula de aspectos jurídicos e administrativos em condomínio. Agora, em dezembro, a gente vai lançar, como o Sérgio Craveiro falou, o condomínio, né, a gestão condominial na prática, que eu e Veloso daremos aula, e é a gestão propriamente dita em condomínios. Quem quiser saber como se aplica em detalhes a gestão de condomínios na prática, dentro do condomínio, esse é um momento oportuno, porque não tem outro curso nessa área. E aí, gente, voltando para a administração na prática, e depois dessa assembleia que a gente expõe o diagnóstico, a gente tem que começar a colocar o nosso planejamento em prática. E esse planejamento inclui a comunicação, tanto verbal quanto visual, dentro do condomínio, a análise de todos os contratos, né, do ponto de vista de objeto mesmo do contrato, se eles estão atendendo, isso é feito no diagnóstico e é reavaliado quando você chama as empresas que você acha necessário que seja renegociado esse contrato, ou do ponto de vista de objeto dele, ou pelo valor que é cobrado, porque você faz um parâmetro, e nós que somos profissionais e temos diversos condomínios, a gente já bate o olho no contrato, já sabe se está caro, se está no preço real do mercado, né? Se o serviço está sendo feito da forma correta. Aí vem a parte também de compras, que a gente estabelece processo, né, de quando você vai contratar algum serviço, né, ou quando você vai fazer alguma compra, você tem que ter no mínimo 3 orçamentos.
Quando é serviço, você tem que ter um único escopo, porque não dá para comparar melancia com goiaba, né? A gente tem que ter o mesmo escopo e esses orçamentos eles devem obedecer o mesmo escopo para a gente poder entender. E aí, obviamente, a gente tem que fazer uma pesquisa dessas empresas, principalmente se o serviço for caro, se essas empresas estão regulamentadas, se elas estão ativas, se tem algum processo trabalhista, se tem algum processo de algum outro cliente, né, por algum serviço que não tenha sido feito da forma correta. Quando é obra, a gente tem que ver se essa empresa faz seguro. Enfim, a gente tem uma série de práticas dentro desse processo que a gente estabelece dentro do condomínio que a gente vai colocando em caixinhas, né? Como é que a gente faz com a comunicação, como que a gente faz com os contratos, como que a gente faz com as compras, como que a gente faz com os funcionários. E aí, gente, a gente faz sempre eu pelo menos faço uma gestão de compliance, porque a partir do momento que eu fiz o diagnóstico e eu entendo o que eu preciso entregar, eu estabeleço dentro dos valores e princípios do compliance uma prestação de contas que ela seja transparente para qualquer pessoa, tanto para o condômino quanto para o investidor naquele condomínio. Essa prestação de contas, você não precisa ficar contratando um advogado imobiliário para saber como é que está a unidade, porque aí isso é particular, né? Mas você não precisa contratar um advogado imobiliário para saber como está o condomínio, ou contatar a administradora para saber como está o condomínio, ou algum jurídico para investigar ou para ter acesso a alguma documentação, ou mesmo ao comprador. O condomínio, na própria ata onde está incluída essa prestação de contas, que normalmente é a Assembleia Geral Ordinária, ela já tem ali todas as informações que as pessoas precisam para entender qual o estado do condomínio, né? E aí inclui todas as informações, como quem é a equipe de gestão, quais foram as assembleias decorridas nesse período para deliberações das necessidades de acordo com o planejamento. Você tem a apresentação de todo o relatório jurídico, se tem algum processo, não só de inadimplência, quanto com construtora ou contra alguma concessionária, né, que normalmente pode ser que venha a ter, ou até contra o síndico, né, no caso de exigir contas. Você tem também um relatório de números, né, da parte financeira do condomínio e em reflexo às ações realizadas em andamento e as futuras, porque a gente, quando faz um planejamento de gestão, a gente faz um planejamento das necessidades. E aí, quando você espelha isso no financeiro, não necessariamente você consegue executar dentro daquele primeiro período. Mas se você tem um planejamento que é de serviço, de gestão, não importa se passa de um ano. O teu trabalho tem que ser desenvolvido e tem que ser mostrado aos condôminos. E se isso não for feito dentro do primeiro ano de gestão, pelo menos você expôs e você teve a aprovação dos condôminos do que precisaria ser feito e quando seria a melhor data em termos. E aí, mesmo que não seja no primeiro ano de gestão, teu trabalho está lá. Quem pegar o condomínio depois, ou no caso de você não ser reeleito, é que vai fazer ou não, e os condôminos têm que cobrar ou não aquela execução. E aí, voltando para o relatório, né, de prestação de contas, a gente coloca todas as situações todas as ações que foram realizadas em andamento futuras, do que foi realizado em andamento, a gente coloca fotos, porque tem serviços que são feitos em condomínios que os condôminos não têm conhecimento. A exemplo, impermeabilização dos reservatórios, né? Tem canalização de incêndio, tem umas coisas que os condôminos não veem, não estão assim à frente, mas que são necessárias, muitas delas são obrigatórias, e a gente, por uma questão de transparência, tem que mostrar isso para os condôminos. E esse é o momento, né? Dentro do relatório de prestação de contas. A gente também normalmente pega o referendo do conselho, ou seja, a recomendação, né, pela aprovação ou não das contas, e a gente faz isso documentado para a gente mostrar em assembleia. A gente bota todas as informações de prestação de contas, aquele relatório de orçado e realizado,
lembrando que o orçado é o que está na previsão orçamentária e o realizado é o que efetivamente foi gasto, e a gente coloca por bloco, por cada item, e no final desse relatório, que tem todos os totais, a gente mostra para esses condôminos quanto que foi gasto do orçamento, se foi menos de 100, se foi um pouquinho a mais de 100, justamente para que eles tenham noção, dentro desses 12 meses, se a gente conseguiu cumprir o que a gente fez de planejamento de ações, espelhado com a previsão orçamentária para a execução desse planejamento. E, além disso, quando você tem auditoria, você mostra, obviamente, o relatório de auditoria, que é a chancela da sua gestão, né? E a gente mostra também o último extrato da própria administradora. Normalmente a gente bota até a foto do resultado dos saldos para bater com o relatório de orçado realizado, finalizado, que a gente apresenta na Assembleia. Então, esse compliance, que tem um fundamento em valores e princípios, né? Na verdade, a gente coloca os nossos valores de transparência, de ética, de equidade, de prestação de contas constante nesse relatório de prestação de contas. E aí, quando a gente estabelece esse compliance do que a gente quer entregar no final, a gente começa a estruturar toda a administração na prática com base nos valores de governança corporativa que a gente adapta para condominial. E aí a gente começa a estruturar um manual de boas práticas. E nesse manual de boas práticas, que a gente deixa, né, a minha empresa deixa como legado no condomínio, ele tem toda a documentação que é necessária para qualquer gestor conseguir continuar essa gestão, sendo a gente ou sendo outra pessoa. Nele, a gente coloca toda a parte jurídica, né, que envolve Código Civil, convenção, regulamento interno, deliberações em atas anteriores, que normalmente, quando o regulamento interno, inclusive, está apartado da convenção, a gente consegue atualizar para que não fique aquele bolo de atas para a gente consultar em determinadas situações. A gente também coloca todas as rotinas, né, de desenvolvimento das funções dentro do condomínio, o que o porteiro faz, o que o vigia faz, o que a recepção, se tiver, faz, o zelador ou faxineiro. E também, além disso, todos os prestadores de serviço que exercem alguma função dentro do condomínio, diariamente ou eventualmente. E aí, diariamente, vamos dar um exemplo do guardião de piscina, né? Que precisa estar lá diariamente, ele precisa ter um procedimento para cumprir, e aí, dependendo do condomínio, tem o horário de funcionamento, tem quando que ela é limpa, quando que é fechada para limpeza, enfim, tem toda uma questão que você tem que adaptar de acordo com a estrutura do condomínio, tem a questão de manutenção de bombas e exaustores, quando que é feita a visita, e tem outras coisas, né, dedetização, desratização, limpeza e teste de potabilidade, que são, inclusive, manutenções obrigatórias, autovistoria, como é que você contrata, se tem demanda para você cumprir, como é que você faz isso. Tudo isso ele é registrado nesse manual de boas práticas, justamente para você ter como fazer, saber como fazer determinadas situações que são previstas. No plano de contingência, entra as emergências dessas manutenções previstas e não previstas, e a gente ainda tem toda a questão de processos. Como é que funciona para um visitante entrar? Como é que funciona para um carro de visitante entrar, ou de convidado, né? Se pode dormir no condomínio, se não pode, como é que tem que fazer? Até que horas funciona o play, se tem um bar da piscina, até que horas ele funciona, como é que é esse horário, como é que essa empresa tem que corresponder, o contrato, se for uma concessão. Então, tudo isso a gente coloca nesse manual de boas práticas para que todos tenham acesso, e aí quando o condomínio tem um sistema, né, tem um aplicativo, a gente deixa isso disponibilizado para que todos tenham conhecimento, né? A hora que quiser consultar, vai lá, não só fisicamente, como também online.
E a gente tem que estar sempre, gente, acompanhando a inadimplência. E disso depende um cadastro atualizado, a gente ter atenção a toda a situação, né? A gente bem crítico dessa pandemia, em que nós tivemos alguns condôminos com problemas financeiros e a gente teve que analisar caso a caso, porque uma coisa é o condômino que está sempre atrasando e nesse período atrasou também, e outro é aquele que sempre pagou em dia, que por alguma situação específica nesse período não conseguiu pagar. Eu, graças a Deus, não tive problemas de inadimplência, ou seja, tive, mas foi um pico em maio, que depois em junho e julho já regularizou. Então, a gente tem que ir administrando os problemas da maneira que eles, na medida em que eles acontecem, porque a gente tem os problemas comuns na prática do condomínio e também tem os extras que surgem do nada, como foi exemplo dessa pandemia. Nesse período de pandemia, a gente teve que correr para se informar, para poder entender o que a gente tinha que fazer dentro do condomínio muito antes de sair lei ou decreto específico para condomínio, né? Porque o que saiu para todos, não tinha nada específico para condomínio. Então, a gente, por uma coerência, por uma questão de transparência e até de atitude preventiva e consciente, né? A gente teve que tomar várias atitudes, não só de reestruturação de condomínios, quanto de conscientização de todos os stakeholders do condomínio, né? Todos os funcionários, condôminos, prestadores de serviço. A gente teve que se reestruturar, né? Em condomínios comerciais, a gente conseguiu reduzir custo por conta até de ficarem fechados muitos prédios comerciais. Em contrapartida, nos residenciais, a gente teve que melhorar muito a estrutura e teve que equilibrar financeiramente, porque teve, com todos em casa, aumento de água, a gente teve problema com funcionário, que um ou outro pegou Covid e a gente teve que substituir. Então, a gente teve gastos extras que a gente teve que equiparar para que não estourasse essa previsão orçamentária, né? E aí, gente, continuando dentro desse planejamento de gestão, a gente foi eleito, fez o diagnóstico com planejamento de ações a curto, médio e longo prazo, que foi estabelecido, foi deliberado em assembleia, a gente começou a executar, a gente montou um planejamento, a gente montou um manual de boas práticas e a gente montou um plano de contingência para esse condomínio. E aí, é estruturar dentro dessas rotinas já pré-estabelecidas como que a gente vai executar esse planejamento, justamente para atingir um resultado que a gente espera lá no final desse período de mandato, né? E aí a gente faz tudo isso com uma transparência constante, né? Por exemplo, a gente tem que tratar todos os condôminos da mesma forma, né? Não é porque é conselheiro que tem que ser privilegiado ou que é alguém que mora na cobertura que tem que ser privilegiado. Todos devem ser tratados da mesma maneira, até porque o síndico tem que fazer cumprir não só a lei, quanto também a convenção e regulamento interno. E nele, e com os valores de governança corporativa e compliance, tem essa questão da equidade. A prestação de contas, ela não é feita uma vez por ano, ela é feita mensalmente. Né? Nos meus condomínios, eu mando o relatório orçado realizado todos os meses. Então, quando a gente entra no condomínio, vai o primeiro mês, no segundo vai o primeiro e o segundo mês, no terceiro vão os 2 meses anteriores e o atual, e assim sucessivamente. Dessa maneira, você já faz a prestação de contas mensal para todos os condôminos durante o período todo de gestão. Porque quando você libera a convocação para a AGO lá no final do teu mandato, você manda um relatório que, na verdade, todo mundo já viu. Ele só não viu o último mês, que normalmente a gente acrescenta junto da convocação. E essa convocação ela tem que ser liberada junto com o relatório de prestação de contas e junto com a previsão orçamentária, para que o condômino tenha tempo hábil, se ele não fez análise antes, de fazer nesse momento e vir para a Assembleia com os questionamentos ou com as dúvidas que ele precisa tirar, se não tirar anteriormente, porque ele pode fazer isso a qualquer momento, só tendo uma questão de agendamento
para que o síndico esteja à disposição para prestar esses esclarecimentos necessários. E aí, na medida em que você faz essa transparência mensal, fica muito mais fácil você resolver as questões, as dúvidas ou qualquer tipo de questionamento em relação à tua gestão, em relação ao que está sendo gasto, em relação ao que está sendo executado. Porque está tudo público, né? A publicidade constante de tudo que você está fazendo, como você está fazendo e quanto você está gastando para executar. E aí, basicamente, você tem que apresentar tudo isso nessa assembleia, né? Você vai executando mensalmente o que você precisa, tanto os obrigatórios quanto os que você despertou, que tem necessidade de ser feito, ou demandas dos condôminos ou dos conselheiros, que são seus representantes. Você vai juntando nesse planejamento, vai executando. Se precisar fazer assembleia nesse período, faça assembleia nesse período para fazer as deliberações necessárias. Tem deliberações que precisam ser feitas em assembleia, né? Algumas convenções, por exemplo, exigem que troca de administradora tem que ser deliberada em assembleia, ou alguma outra necessidade, assessoramento jurídico, ou contratação de auditoria, enfim. Você tem que estar sempre analisando o que você precisa, esse conhecimento jurídico é fundamental para isso. E a assembleia, gente, no final da gestão, ela tem que ser muito bem planejada. Como eu falei para vocês, a gente estabelece dentro do compliance esse relatório que é para não ter questionamento. É para essa assembleia ser objetiva, não estou falando desesperadamente rápida, mas que ela tenha o tempo necessário e obrigatório para que sejam deliberados todos os itens e que não restem dúvidas, que você se planeje para que essa assembleia seja funcional, seja objetiva, seja assertiva e que você saia dali com a certeza do dever cumprido e o principal, com a sua aprovação de contas e, se possível, reeleição nessa gestão. Rafael, se quiser contribuir alguma coisa, você não quis me interromper, mas fica à vontade. Pois é, não tem como te interromper. Esse volume de informações todas que você tem de conhecimento para passar, eu não posso te interromper, eu tenho que deixar você seguir. Mas vamos lá, o que eu queria complementar e ajudar para a gente debater um pouco? Assim, e o que eu posso deixar claro, e para todo mundo, que eu gosto de deixar claro, é que assim, eu não me canso de escutar a Márcia, porque esse volume de conhecimento que ela tem e que ela vai falando e que nós síndicos, né, quem é síndico, vai se identificando com todos os pontos que ela vai falando, vai, caramba, isso acontece, isso aqui tem que ter mesmo, é assim, é assado. Então, assim, é um volume de informação muito grande. E uma coisa super importante que você falou é que o condomínio, ele é vivo, né? Ele é mutante o tempo inteiro, ele tem as solicitações dos condôminos, solicitações dos funcionários, tem os problemas operacionais. E se o síndico não se preparar e não se planejar, ele fica correndo atrás do rabo. Ele só fica resolvendo os problemas que vão surgindo e as demandas que vão surgindo. Ele não se impõe para realmente gerir o condomínio. Ele só fica correndo atrás dos problemas que estão acontecendo, porque os problemas acontecem o tempo inteiro, né? E aí você foi falando, eu fui anotando. Meu caderno está todo cheio de anotação de rabiscado. E aí eu vou citar, assim, tentar resumir aqui tudo que você citou nos itens de gestão, para a gente ter uma noção de realmente disso tudo que o síndico tem que gerir e tem que saber, para o síndico realmente parar e pensar, caramba, eu tenho que fazer isso tudo. Então, eu preciso de uma preparação para realmente me planejar para todos esses itens. Eu vou citar aqui os que eu fui anotando. Então, o síndico precisa fazer gestão da comunicação, do relacionamento, e aí quando a gente fala de relacionamento, é relacionamento e conflitos, né? Que é mediação, né? Muito comum. A gente faz muita mediação. Gestão de pessoas, que são os funcionários, os terceirizados, os prestadores de serviços. Gestão de contratos, importantíssimo. Gestão financeira, fenomenal, essa gestão tem que ser uma das melhores. Gestão contábil e tributária, o síndico também tem que ter esse conhecimento.
gestão operacional, que é aí realmente a atividade fim do condomínio ali, de tudo. Inclusive, Rafael, só para acrescentar, nesse relatório, nesses tópicos de prestação de contas, a gente também apresenta as certidões negativas, que são fundamentais para que a administradora prove para o condomínio que está fazendo a coisa certa, né? Ou seja, está retendo os tributos e pagando no período subsequente. É também muito importante que a gente coloque essa informação, né, da apresentação das certidões. Exatamente. Gestão, continuando, depois de gestão operacional, gestão jurídica, da parte do processo jurídico, gestão de riscos. Sim. Isso tudo que foi falando plano aqui de contingência. Gestão de documentos. Então, assim, se a gente for ver, tem no mínimo 10 itens aqui de gestão que o síndico precisa ter de conhecimento. Então, o que a gente faz para realmente conseguir planejar todos esses itens de gestão, para a gente poder ter o condomínio na nossa mão? E aí, eu realmente, assim, não tem como fazer uma boa gestão de todos esses itens se o síndico não se preparar, não se planejar, não se programar. Então, ele precisa ter um conhecimento mínimo de administração, que é o ciclo do processo administrativo, tem que começar por ali, porque ele vai precisar planejar, ele vai precisar organizar, ele vai dirigir e ele vai controlar. Em todos esses itens de gestão. É o PDCA na veia que a gente tem, né? É o PDCA em todos os itens de gestão. Então, em 10 itens de gestão, ele vai precisar planejar, organizar, dirigir e controlar todos eles, cada um. E cadê esse conhecimento para fazer isso? Cadê as ferramentas? Como que se faz isso? Ou seja, precisamos construir processos. Processos de cada item de gestão para a gente poder estabelecer as regras, estabelecer como vai ser o funcionamento de cada gestão dessa, de cada item desse de gestão. Então, para estabelecer os processos, a gente tem que conhecer bem o condomínio, que aí cai no que você falou, que é o diagnóstico. Exato. Então, assim, o síndico precisa ter todo o conhecimento de administração para poder criar processos em cada item de gestão, para poder fazer um levantamento operacional, que é o diagnóstico de todos os problemas do condomínio, juntar esse conhecimento técnico das ferramentas de gestão com o conhecimento do condomínio, que é o diagnóstico, para poder criar o planejamento estratégico, que é o que você falou, que é o planejamento macro. Que aí você vai criar as prioridades a curto, médio e longo prazo, planejamento geral do condomínio. E para você criar todos esses processos, todos esses planejamentos, você precisa de ferramentas, porque você vai precisar controlar todos os processos, que é o último item do ciclo de administração, mas que quando eu falo o último item, ele é o último que já volta para o primeiro, né? Porque quando a gente controla, né? Quando a gente controla, a gente vê que tem alguma coisa errada ou alguma coisa que precisa ser melhorado, e aí a gente já planeja de novo o processo de melhoria. Então vai de novo planejar, vai de novo organizar, vai de novo e fica nesse processo, nesse ciclo. E além desse ciclo, a gente precisa ter as ferramentas que nos ajudem a automatizar esse controle todo desse. E deixar registrado, né? Não fazer empiricamente. Exatamente. Botar isso no papel, ter isso para a gente poder visualizar. Pô, esse mês, o que eu tive de problema na gestão operacional? O que eu tive de problema na gestão financeira? Opa, eu preciso ter ferramentas para que me deem funções de controle daqueles itens. E aí eu vou citar algumas ferramentas que você foi falando, os itens eu já fui simulando aqui com as ferramentas também, que algumas que eu anotei aqui. Então, assim, o Canvas, que eu adoro particularmente, ele é bem... apesar de ser manual ali, ele é bem didático, né? Ele traz a realidade ali para a mão no quadro, que tem um quadro aqui atrás, que você mexe com a mão ali no quadro, e aí participando muitas das vezes com os funcionários dessa atividade ali, dependendo do que você está fazendo. Tem os KPIs, né? Que aí você tem que montar os controles, quais são as métricas, quais são os controles que você vai ter que ter, e aí você vai criar esses KPIs, e você vai ter que controlar esses KPIs todo mês. Esse mês eu tive 30 ordens de serviço abertas. Dessas 30 ordens de serviços abertas, quantas foram tratadas?
Quantas foram resolvidas realmente, finalizadas? Quantas que ficaram em aberto? Por que não foi resolvida aquela ou aquela outra? Então, você precisa controlar isso e aí... Até para você avaliar o profissional, né? Se ele está desenvolvendo o que ele tem que desenvolver, se tem algum problema, ou se é problema de compras, né? De atraso de alguma linha nesse processo. Outra ferramenta, o brainstorming, que isso a gente faz naturalmente, né? Isso eu acho que até é uma coisa empírica, porque todo mundo faz o brainstorming ali, quando um problema acontece, trabalhar aquele problema para tentar a reunião de conselho é um brainstorm, né? Para tentar identificar a causa raiz do problema e não ficar só apagando o gelo, né? Identificar a causa raiz para a gente poder realmente atingir lá para resolver. Anotei análise SWOT. Que eu falei, inclusive, para ambiente, né? Para a gente analisar o ambiente. Exatamente. E 5W2H, que eu também anotei. Também é bom. Eu gosto muito do MapMind. O MapMind, o compliance, para mim, da prestação de contas, ele foi todo montado através do MapMind, que é o que eu quero entregar, né? Depois de você analisar o que você quer entregar. E aí você vai de trás para frente, montando todo o processo para você conseguir atingir aquele objetivo que é o resultado, né? Exatamente. E aí, assim, eu falei um pouco disso, dessa gama toda aqui de gestão, de ferramentas, de ciclo do processo administrativo. Para quê? Para a gente ter uma noção de que tudo isso que você falou precisa ser controlado e bem administrado. Não tem jeito. O síndico precisa ter um conhecimento básico, mínimo, de administração. Ele precisa ter. Ele não precisa ser um administrador, mas ele precisa ter conhecimentos da administração. É o que a gente fala, né, Rafael? A ciência, independente da profissão que ela é ligada, a ciência da administração, da contabilidade, da economia, elas estão disponíveis para todos, né? Você não necessariamente precisa ser administrador para usar as ferramentas da administração. Né? E a gente não pode desprezar os síndicos que já estão há tanto tempo nessa estrada e que não têm a formação. Mas o que a gente busca, nesses anos que a gente tem de experiência, é estruturar essa administração para sair dessa dependência de administradora que não tem sentido e também que o síndico exerça a função que ele é obrigado a exercer. A gente não está imputando responsabilidade adicional ao síndico. A gente está assumindo a nossa responsabilidade pela lei, pelo que determina na lei, na convenção, no regulamento interno, enfim, em todos os documentos jurídicos que embasam esse mandato. E justamente por isso, a gente é a favor dessa regulamentação da profissão, porque a gente se depara a todo momento com gestões desqualificadas que dão prejuízo financeiro para a sociedade como um todo, porque o condomínio é uma sociedade. E a partir do momento que você tem valores e princípios aplicados no seu trabalho, no dia a dia do seu trabalho como nós, e que priorizam a transparência e a ética justamente para que a gente tenha um reconhecimento de mercado e a gente consiga ampliar a nossa rede de clientes, como que a gente vai ser a favor de profissionais que fazem justamente o contrário, né? Que desqualificadamente, intencionalmente ou não, prejudicam financeiramente o condomínio e, em consequência, até a gente, né? Porque um síndico profissional que não exerce corretamente a sua função e causa prejuízo ao condomínio, afeta o mercado dos síndicos, né? Quantos síndicos aqui, os profissionais principalmente, se deparam, de repente, numa prospecção a preços absurdamente baratos, que a gente chega a pensar, nossa, como é que a pessoa vai fazer a administração desse condomínio nesse valor? Né? É meio complicado. E, obviamente, tem que fazer mágica, pode... né? E a gente também não pode cobrar um absurdo, porque a gente está numa fase de transição que o condomínio está saindo normalmente de um síndico que é condômino, que normalmente só tem o Prolabore, né? ou recebe o Prolabore, e a gente está indo para uma gestão totalmente diferenciada, imparcial, com atendimento personalizado, com conhecimento específico e multidisciplinar, né? Que normalmente a gente está nisso full time, 100%. Como é que a gente vai dentro do mercado? E eu sempre fui uma pessoa contestadora e eu sempre
preconizei o seguinte: se eu não concordo, eu tenho um espírito meio filosófico. Quando eu não aceito, eu contesto. E se eu tenho que fazer alguma coisa para atingir um objetivo que eu acho que é correto, eu vou fazer. Eu vou botar a mão na massa e vou me mobilizar para isso. Então, a gente já tem um grupo de profissionais que tem uma certa notoriedade no mercado, inclusive o Sérgio está junto, o Rafael e mais outros profissionais, que a gente está buscando, a gente está fazendo uma união estruturada, sabe? A gente não está aqui para brincar, a gente não está aqui como nós não somos de gestão empírica, a gente tem que estruturar essa mobilização para que ela ganhe corpo, para que ela tenha estrutura, para que as pessoas entendam, né? A gente tem uma clareza de ideias para passar para as pessoas, para justamente a gente filtrar o mercado desse tipo de profissional, porque a realidade hoje é que a pessoa faz a gestão irresponsável num condomínio, sai daquele condomínio e vai fazer a gestão irresponsável em outro. E não tem nenhuma punição. E todas as profissões, gente, ela tem um conselho que a gente tem um código de ética. Eu sou administradora, Sérgio e Rafael, a gente tem registro no CRA e a gente está passivo a qualquer momento de ter um processo de ética contra a gente. Agora, o gestor que faz isso e que ocupa a função de síndico, que faz isso, e a gente não tem nenhum conselho ou nada regulamentando, ou ele assinando um código de ética, o condomínio ele fica à mercê, o mercado fica à mercê, e nós, síndicos, somos desvalorizados dentro do mercado. Eu vou citar aqui, ó, teve um comentário aqui no chat da Soma Síndicos, ó, que eu vou ler e que a gente que está no mercado se depara muito com isso. Ela colocou: verdade, já perdemos uma concorrência em um condomínio porque tiveram uma péssima experiência com um síndico profissional que queimou o mercado. Ou seja, a gente está acostumado a ver isso na prática quando a gente vai nos condomínios, nas assembleias, que alguns condôminos acabam ficando realmente com o pé atrás e não querendo mais o síndico profissional porque teve uma experiência ali infeliz, e aí a gente realmente é uma pena dele ter tido essa experiência infeliz com esse síndico profissional. E quando a gente fala de regular o mercado, eu acho que a gente tem que pensar primeiro no condomínio. Primeiro na sociedade. Exatamente, que são os condomínios, que são os condôminos. Eu vejo muito no mercado as pessoas olhando só para o profissional que está trabalhando. Não, gente, vamos se preocupar com o condomínio. Regular o mercado é trazer segurança para o condomínio, é fazer com que aquela pessoa não tenha mais nenhuma experiência ruim com um síndico profissional. Ou se ela tiver uma experiência... Mesmo que tenha como punir esse profissional, né? Exatamente. Se ela tiver uma experiência ruim, que aquele profissional seja punido com processos judiciais, sim, civil, criminal, penal, né? Mas também seja punido com processo ético, podendo perder o direito de exercer aquela função. Porque se ele realmente fizer o mau uso do dinheiro do condomínio, da administração do condomínio, ele perde o direito de exercer a profissão e não vai continuar fazendo esse mal a mais ninguém. Ele não vai fazer mal em outros condomínios e a gente vai conseguir reduzir esse problema que existe no mercado, que muitas pessoas estão tendo experiências ruins com o síndico profissional. Então, a gente tem que ir por esse caminho. E aí, só para concluir, que eu já tomei um puxão de orelha aqui do Sérgio. Né? A gente já tomou um puxão de orelha aqui do Sérgio. Só para concluir, gente, a gente também tem que entender que a administradora, né, como já vem tendo umas liminares aí jurídicas, a administradora tem que fazer o serviço financeiro, que é a área fim dela, e não oferecer serviço, por exemplo, jurídico, que é o que tem acontecido. Então, tem algumas liminares em alguns lugares. E a gente também tem que entender que a administradora que está exercendo essa função num condomínio, ela não pode ser síndico profissional, né? Ainda que tenha esse tipo de serviço, que ela ofereça esse tipo de serviço, não é ético que o chefe seja a mesma empresa do funcionário.
Porque como é que você vai ter isenção de correção de alguma ação inadequada, né? O Rafael, por exemplo, ele atua como síndico profissional e atua como administradora, mas ele nunca é as duas coisas no mesmo condomínio. Onde ele é síndico, ele não é administradora. E onde ele é administrador, ele não é síndico. E quando alguém pede isso para ele, ele esclarece e mostra que não dá para ser assim e ainda referencia outras pessoas, porque a gente conhece muitos profissionais bons no mercado. Então, gente, queria enaltecer. Rafael, você é de um valor absurdo para mim, profissional e pessoal. A gente está sendo sempre numa troca. Ele está junto comigo na comissão do CRA. A gente vem buscando, desde 2019, uma maior participação do CRA nesse mercado, para que a gente consiga melhorar a situação do síndico dentro do mercado e, consequentemente, dos condôminos, preservando o direito que eles têm, né? E, obviamente, a coerência e uma gestão transparente e qualificada. Eu queria finalizar agradecendo muito ao Sérgio. Eu sei que eu falo pra caramba, gente, mas se deixar, eu falo o dia inteiro, porque eu adoro condomínio, eu faço o que eu amo. Eu sempre arrumei casa de empresa antes de vir para essa área, agora eu arrumo a casa do condomínio, porque eu acho fundamental que a gente tenha um mínimo de valorização patrimonial, conforto e segurança, não só dentro da nossa casa, como também onde a gente tem algum escritório comercial em algum condomínio. Queria muito agradecer a oportunidade, é um prazer absurdo estar aqui. Há 3, 4 anos atrás, a gente não tinha essa situação, esses eventos grandes que a gente está tendo. A gente só vê, é um trabalho de formiguinha, mas a gente vê que está em progressão, né? É um progresso contínuo, é uma conscientização, e a gente tem que se unir nisso tudo para a gente conseguir uma conscientização maior da sociedade, por essa valorização da qualificação profissional em qualquer situação do condomínio. A gente tem que ver isso como uma prestação de serviço qualificada, em que todos tenham uma relação ganha-ganha, né? Não adianta você ter um relacionamento se alguém perde. O que interessa é ter uma relação ganha-ganha. Então, eu queria agradecer muito, parabenizar muito aos síndicos. Estou muito feliz nesse ano. Eu participei do evento lá com o Sérgio, com o Rafael do Papo Condominial, que foi sensacional. A gente volta esgotado, mas é um esgotamento de felicidade. E hoje a gente está aqui no Dia do Síndico, fazendo esse registro fundamental para a nossa área, com profissionais que eu estou vendo aí que são interessados em qualificação profissional, em que a gente consiga botar esse mercado para frente, e quanto mais ético e transparente, melhor. Um beijo grande para todos. Muito bom, Rafael. Se despede aí, querido. Obrigado, viu? Muito obrigado. Pessoal, eu queria deixar aqui um grande parabéns para todos os síndicos do Brasil, parabenizando a todos, que todos vocês síndicos continuem melhorando, se capacitando, realmente buscando o melhor, cuidando da sua comunidade ali, que é o condomínio. Vamos em frente, vamos buscar ter um setor condominial profissionalizado. É isso que a gente busca até o final da linha. Vamos atrás disso, sem ter medo de perder batalhas, e vamos em frente. Sergião, obrigado. Um abraço. Obrigada, Sérgio. Beijo grande, pessoal. Márcia aí. Querida Márcia, querido Rafael, vocês foram fantásticos. Vocês estão de parabéns aí, vocês são maravilhosos. Uma dupla que está se formando aí como debatedores de administração condominial em todo o Brasil, né? Quero só mandar um abraço aqui para o Valdenir Antoniassi, que está fazendo a prova aí estudando aí para a FGV Conases. Seja bem-vindo. O Bruno, da Soma Síndicos, e também o Pepe Consultoria está aqui também, né? Sejam bem-vindos. Já vão para a próxima palestra do Paulo Guimarães. Mas, Márcia, obrigado, você é fantástica, você tem muito conteúdo, por isso que você fala bastante, você tem muita expertise, muita experiência nisso, mas o que você fala, a forma como você fala e o que você fala é muito prazeroso de escutar, né? É muito prazeroso de escutar, porque você tem um conteúdo riquíssimo de tudo que você viveu em tantos condomínios que você já foi síndica e os condomínios que você é síndica, né? Que você consegue passar para nós de forma prática, né? Por isso que o tema é administração condominial na prática, todos os processos administrativos aí.
está de parabéns. Viu? Você e o Rafael. Rafael também está se destacando bastante, né? Eu tenho muito orgulho disso, porque o Rafael é uma grande pessoa, um cara muito estudado também, um parceirão também, viu? Obrigado para vocês dois. Fiquem com a gente aí, tá? Se tiver compromisso, fica só mais um pouquinho aí.